Bom dia, meus amados irmãos. Graça e paz, tudo bem? Senhor Jesus, nós entramos na sua presença nesta manhã com uma convicção de que não nos falta nada, mas hoje nós queremos ter os olhos abertos para contemplar e tomar posse, Senhor, do nome que o Senhor nos deu, um nome na família. Pai, assim como o Efésios fala que Ele nos deu um nome também, Ele nos deu um nome em Cristo. E em Cristo nós, Pai, tomamos posse, sendo esse lugar em Deus. Agora, Senhor, reage à nossa necessidade do Senhor. Eu não acredito que o Evangelho, Senhor, é um Evangelho em que o nosso rosto está desfigurado. O que desfigura o homem, Pai, é o pecado. Nós nos arrependemos, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor, para poder entrar na sua presença todos os dias, porque reconhecemos, se não é o Senhor, todas as coisas boas que acontecem na nossa vida, Senhor, proveniente do seu amor e da sua bondade e da sua misericórdia. Como diz o salmista, não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu reino, a tua vontade, tudo, Senhor, em volta do teu nome. Nós estamos aqui para reconhecer isso. Sustenta as nossas vidas até o dia do Senhor. Sustenta o pai de família, sustenta a mãe de família, sustenta as famílias, Pai, sustenta os filhos, sustenta, Senhor, a fé dos meus irmãos. Que ainda que a gente esteja passando por um tempo de luta, crise, adversidade, perseguições, vitupérios, que a gente possa manter o nosso coração e nossa fé no mesmo lugar. Assim como Estevão conseguiu manter o rosto como de um anjo, ele não deixou, Senhor, circunstância abalar a beleza da alegria que ele tinha encontrado, Senhor, na sua presença, quando ele te contemplou. Nós também, Pai, hoje pedimos, faça isso na nossa vida, em o nome de Jesus. Amém. Bom, Isaías 61, versículo 3. Há uma ordem que a gente precisa obedecer e o profeta messiânico Isaías, ele declara essa ordem. Não é se você quiser, não é se você puder, é uma ordem. E nós precisamos sair desse lugar, né? Esse lugar de, às vezes, de tristeza, né? E o texto de Isaías 61:3 diz: a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhe dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que lhe seja glorificado. Então, Isaías, ele está vivendo o caos no seu tempo, né? Tanta luta, rei morrendo, Deus falando que durante 70 anos Israel vai ficar preso num cativeiro na Babilônia. Esse homem previu tudo isso. Ele repreende o rei quando o rei aceita os espias babilônicos, né, que 100 anos depois viria a levar Israel como cativo. Mas um homem profético é um homem à frente do seu tempo. Irmão, sem profecia o povo perece. Se você perder a profecia, se você perder a mensagem no seu coração do que Deus já falou a seu respeito, vai acabar acreditando na mentira que o diabo está contando sobre você. Todo dia Deus conta para você tudo que Ele tem para fazer na palavra dEle. E Ele revela para você tudo que já está, né, disponível a seu respeito, né? Como um nome na família, alegria, graça, bondade, justificação, remissão, redenção, transformação. É tudo que Cristo propõe para nós no Evangelho. Contudo, às vezes nós ainda estamos preso num cativeiro na Babilônia e às vezes eles não têm amarras nas nossas mãos, estamos presos no cativeiro da mente.
deixamos o diabo ditar o que a gente pode e não pode. Quando Cristo ele diz que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Se Jesus te fortalece, se é a palavra a fonte da sua força, você pode todas as coisas. Agora, se é Ele que fornece a força, você vai conhecer e saber que a força dele só vem por justiça. Não é uma força que Ele vai te dar, né, para você fazer coisa errada e ainda ser louvado. Ele é misericordioso, mas a força que Ele te dá é para praticar justiça. Praticar justiça em todo lugar. Ter força para não deixar seu rosto desfigurar diante da crise, da adversidade, da luta, no dia mau, que, por incrível que pareça, irmãos, o dia mau, ele vem. Nós não podemos impedi-lo, mas nós podemos passar com ele como alguém que está vestido e que aceitou a ordem de não ficar triste. Agora, se a ordem é se ornar de alegria e se despir da tristeza, então a sua mensagem hoje é se encher de alegria. Mas pastor, eu estou cheio de luta, estou com falta de recursos, preciso pagar uma conta, preciso pagar uma renda, estou desempregado, minha situação é essa, minha família está longe de mim. Irmãos, em nome de Jesus, comece trocando essas vestes de tristeza por um espírito voluntário. E peça ao Senhor nessa manhã, restaura a alegria da minha salvação. Porque, irmãos, o maior tesouro que você pode ter na sua fé, e Cristo conquistou na cruz, pela justificação, é a alegria da salvação. A alegria da salvação é convicção de que as dores deste mundo, as dores deste tempo presente, não podem ser comparadas com a glória em que em nós há de ser revelada. Sabia? Há uma glória para ser revelada sobre você. É como se eu visse Deus tentando abrir um presente, um segredo. Tem aquele presente que te enche de alegria que você não esperava. Nossa, mas que presente, aquilo que te alegra é o que Deus está tentando abrir a respeito da sua vida. Existe algo que Ele planejou para ser aberto nesses dias, mas você precisa deixar Ele abrir esse presente. Você precisa deixar Ele abrir a sua mente, o seu entendimento, o seu rosto não pode ser desfigurado por causa das suas adversidades. E Ele fala a ordenar. Irmãos, Deus dá uma ordem. Você está proibido de ficar triste. Você não está proibido de se entristecer, mas está proibido de ficar triste. Está proibido de deixar com que uma coisa que ela deveria ser nas nossas vidas temporal, tipo alguma coisa, alguma visita, um luto, chega de repente alguém que você ama, mas você não pode morar nesse lugar chamado tristeza. Quem conheceu Jesus, recebeu Jesus, não pode morar num lugar chamado tristeza. Você tem que morar num lugar chamado alegria. E qual alegria? A alegria da sua salvação. Há uma salvação que foi disponibilizada na cruz do Calvário para todo aquele que nele crê. Não pereça, mas tenha vida eterna. Como alguém que estava morto, mas Deus lhe deu um acréscimo de vida, continua com o rosto triste, com tristeza, continua entristecido. Ele fala a ordenar acerca dos tristes de Sião. Sião sempre foi a representação de um lugar de alegria. Quando a Bíblia cita Sião, é sempre apontando para um lugar de muito prazer e muito contentamento, porque Sião é a representação da terra prometida. É a representação da conclusão, tipo, sua luta acabou, Genilson. Você já chegou, cara, fica tranquilo. Agora você já entrou nos portões brancos, né? É a chegada na eternidade. Então Sião representa, é a chegada. Mas você acha que é o dia que o Senhor vai falar o seu nome para você entrar na Nova Jerusalém? Não, sua Sião pode começar hoje. E para alguns homens na Bíblia, eles já estavam vivendo Sião. Estevão
ele tem um rosto como de um anjo, as pessoas estão apedrejando ele, estão fazendo um julgamento injusto, ele está sendo assassinado porque ele amou, porque ele pregou a verdade, porque ele viveu justiça, porque ele se preocupava com o órfão, com a viúva, e diante desse apedrejamento, diante da sociedade, o rosto dele não desfigurou. A Bíblia diz que o rosto dele ainda era como o rosto de um anjo. E quando as pessoas olham para nós, irmãos, que rosto eles estão enxergando? Alguém que vê Sião, alguém que vê a nova Jerusalém que desce do alto, alguém que vive na terra, mas que tem um passaporte eterno, alguém que consegue se conectar às promessas de Deus e que acredita na salvação no Cristo, ou alguém que todo dia vai como ovelha muda para o matador. Irmãos, você pode ter um momento de tristeza, mas você não pode morar na tristeza. A Sião está disponibilizada. Então, ele fala aos tristes de Sião, que lhe dê ornamento. Sabe o que é? É como se ele estivesse falando assim, vai haver um dia em toda essa sua jornada que você vai tirar esse pano de cinza de sobre você. Porque essa cinza, esse pano de saco, era uma representação de humilhação, era uma representação de arrependimento, também representava o pecado. Você vai tirar essa cinza de sobre você, vai tirar esses panos de saco e você vai se ornamentar. Haverá um dia que o Senhor vai te dar umas vestes brancas, haverá um dia que Ele vai colocar você para dentro dos portões celestiais. Nesse lugar não haverá dor, não haverá tristeza. Esse lugar, Ele mesmo ilumina esse lugar. Não tem lugar para depressão, não tem lugar para o cancro, não tem lugar para sida, não tem lugar para as tristezas emocionais, não há traição. Nesse lugar, irmãos, você vai receber um ornamento, você vai estar embelezado da presença e da beleza do próprio Cristo nesse lugar que espera. A cinza não tem mais lugar sobre a sua cabeça, nem um pano de saco sobre o seu corpo, porque o Senhor vai te dar umas vestes nesse lugar. É essa Sião que Ele está prometendo. Mas eu preciso, pastor, vencer aqui. Claro que sim, mas você não precisa chegar lá para poder se vestir da alegria prometida em Sião. Você pode viver ela agora. Na Bíblia nós vimos um monte de gente vivendo isso. Depois ele fala, óleo de gozo por tristeza. Tipo, por favor, irmãos, troca essa tristeza por gozo. E sabe o que é gozo? Gozo, regozijo, né? É um prazer que eu não posso conter. Gozo é um prazer que eu não posso conter. É o ápice do prazer. É quando a sua alegria atinge a tampa da panela e assim, a sua tampa de panela vai lá para cima de tanta alegria. É uma explosão de alegria. Imagina quando o ímpio lá no seu trabalho, olhar no seu rosto e ver uma explosão de alegria, o óleo da alegria descendo sobre a sua cabeça. E você poder falar assim, não, Deus fez uma obra maravilhosa. Eu era uma pessoa, um prostituto, mas o Senhor me limpou. Eu era uma pessoa dependente de droga, mas o Senhor me livrou disso. Um dia eu amassei o tabaco e joguei fora. Um dia eu amassei o cigarro de maconha e joguei fora. Um dia eu bati naquele prato onde tinha cocaína e o Senhor me transformou. Um dia eu virei as costas para a prostituição, nunca mais voltei para lá. Foi o Senhor que fez. Então você toma o quê? Esse óleo. E o óleo lubrifica a relação com Deus, irmãos. O óleo lubrifica as peças do carro. O carro sem óleo, ele funde o motor. A sua relação com Cristo, se não tiver o óleo, esse óleo que ele vai chamar de gozo, esse óleo que é o gozo, a alegria, aquele ápice de alegria que faz você explodir de contentamento, as pessoas olham para você e conseguem ver Cristo em você. Irmãos, você tem que representar Cristo
Cristo com um sorriso no rosto. E essa tristeza vai caindo por terra. E veste de louvor por espírito angustiado. Então, Isaías tenta falar de 2 tempos. Tem um tempo em que você tem que colocar cinza na sua cabeça, igual Davi fez em arrependimento. Tem um tempo que você vai poder usar pano de saco. Mas haverá um dia em que você vai ter que entrar nesse lugar e vestir as suas vestes como alguém que recebe a salvação. Vai ter um tempo em que você vai estar triste, tudo bem. E não interprete, mas não more nesse lugar. Haverá um tempo que o espírito vai estar angustiado, e quem já não passou por um dia, mas isso não é o pleno sobre você. A verdade, irmãos, que a gente tem que ter e precisa ter mais momentos de alegria do que momentos de tristeza. Mais momentos de celebração. Então, veste de louvor por espírito angustiado. Uma vez o Senhor falou assim, tira esse espírito angustiado, eu quero te dar vestes de louvor. Eu quero te dar umas vestes novas. Eu quero te dar... E ele tem uma finalidade, ele vai falar, a fim de quê? Qual a finalidade que Deus te dá ornamento, te dá gozo, te dá louvor? Qual a finalidade que Deus tira a tristeza para te dar alegria? Qual a finalidade? E ele explica, a fim de que se chame árvore de justiça. Plantação do Senhor. Então alguém vai olhar para você e vai falar assim, esse homem é justo. Por quê? Porque eu vi tudo que Deus operou na vida dela, na família dele. Eu vi o que Deus fez, como de modo tão maravilhoso ele salvou essa casa, essa família. Eu vi, eu contemplei. E as pessoas, elas olham para você e querem ver Cristo transformando a sua vida. Então não é sobre você convidar uma pessoa para o culto domingo. É sobre a pessoa ver o culto em você de segunda a segunda. É sobre a pessoa ver o culto em você quando ninguém está vendo. É sobre a pessoa ver a linguagem santa no seu dialeto em todo momento. É você não aceitar escarnecer do seu irmão. É você não aceitar matar o seu irmão numa mesa em que Cristo foi partido para me unir e eu estou partindo o meu irmão que foi unido por Cristo. Nós precisamos entender isso, irmãos. Definitivamente, a nossa justiça tem que raiar. A Bíblia fala assim que nascerá o sol da justiça e salvação trará debaixo das suas asas. Sabe o que Deus está querendo dizer? É que essa justiça que Ele espera de nós é uma salvação que te alcança e que alcança os outros. Se o sol da justiça nasceu e te salvou, que é o próprio Cristo, menção do Cristo em Malaquias, essa justiça tem que resplandecer em você e salvar a sua família, o seu irmão, seus parentes, pelo menos proporcionar a eles esse lugar de que eles fiquem indesculpáveis. Outro dia a pastora falou aqui que existem coisas que nos tornam indesculpáveis. Quer ver? É indesculpável você ter acesso a essas escrituras e continuar ignorante. Porque é uma ignorância voluntária. Porque a gente dedica muito tempo a muita coisa, mas pouco tempo à palavra. Aí eu fico 10 anos na igreja, eu não conheço a palavra, não sou tão profundo, claro. Com esses meros 5 minutos que você dá à leitura. Claro, com essa leitura rápida, atropelando tudo e todos. Atropela a gramática, atropela o português. Porque quando não tem interesse a gente te atropela mesmo. Porque eu posso falar isso porque até os 17 eu não sabia ler. Mas eu forcei a barra. Porque Cristo um dia disse, Carlos, você vai para as nações, você precisa aprender a falar. E eu com raiva voltei para o colégio, voltei a estudar. E hoje estou aqui. Você está ouvindo essa mensagem, vocês estão aqui presentes ouvindo essa mensagem. Então, por favor, não há tempo mais de dar desculpa. Eu sou assim porque meu pai foi isso. Eu sou assim, mas eu também não tive pai. Até os 16 anos, quando Deus me deu o meu pastor, que acabou sendo
a figura paterna que eu precisava entender. Eu sou assim. Não, irmãos, eu posso te contar um monte de coisa que aconteceu comigo, mas eu não fiz igual ao que fizeram comigo. Mas o que você precisa hoje por favor, o Senhor quer te chamar, Ele tem uma finalidade, Ele quer te chamar de árvore de justiça. E essa árvore de justiça está lá em Ezequiel 47, quando ele fala assim, depois que as águas passam, águas no tornozelo, nos joelhos, nos lombos e águas profundas, ele retorna como se ele voltasse à fonte e ele vê transformação em toda a orla daquele rio. E lá tinha uma árvore. Ele fala que essa árvore dava lugar para os pássaros se aninhar. Ele dava mantimento, ele dava sombra. Olha só o que Deus faz com a vida de alguém que antes era um deserto e agora se tornou um manancial de água viva. Tudo em sua volta começa a transformar. O filho transforma, a mulher transforma, os colegas transformam. E se eles não se transformam, eles saem de perto de você. Porque não aguenta aquilo que você se tornou, uma árvore de justiça. Deus quer te chamar de árvore de justiça, plantação do Senhor. Você foi plantado. Onde eu fui plantado? Eu fui plantado junto às águas desse rio. Eu fui plantado junto às águas e as minhas raízes se estenderam para essas correntes. E agora, eu que produzia morte, agora estou produzindo vida. Eu que tinha um semblante como alguém que já tinha sido sepultado, agora o Senhor entrou na minha vida. E como Lázaro, Ele me chamou para fora. E eu saí da minha catatumba. Eu saí do meu sepultamento, eu saí desse lugar de morte. Para que Ele seja. Por que Deus faz tudo isso na nossa vida? Por que Ele nos chama de árvore de justiça, plantação do Senhor? Para que Ele seja em você glorificado. Você pode e deve promover louvor para o nome de Jesus. Quando eles vão te glorificar? Quando vê as suas vestes novas. Quando eles vão glorificar o Senhor? Quando eles notarem o gozo no seu rosto. Quando eles vão glorificar o nome do Senhor? Quando eles perceberem o louvor nas suas ações. Quando as suas ações promoverem louvor e glorificarão ao Pai. Porque há uma ardente expectativa. Há uma expectação. A criação espera a manifestação dos filhos de Deus. E essa manifestação promove glória para o nome de Jesus. Talvez é o que o seu patrão espera, talvez é o que o seu vizinho espera. Talvez o que o diabo espera é que a gente aponte a cara lá pela janela, Paulo e Simão, e brigue com o homem. E todas aquelas outras pessoas que já estão ouvindo aquele louvor, entrando pelas suas janelas, fale, são todos iguais, tá vendo? Mas talvez o silêncio fala, tá vendo? Eu não esperava nada diferente. Uma vez eu estava saindo de um apartamento que eu tive que sair às pressas. E aí eu quebrei o vidro, o espelho Morava lá há 2 anos. Quebrei o espelho do elevador. Meu Deus do céu. Nem sabia quanto aquilo custava. Fiquei tremendo todo. Aí tirei o espelho. Aí era a última mudança, a última coisa que eu estava levando dentro do elevador. Quebrei o espelho. Aí fui lá no síndico, bati na porta. Falei, olha, eu estava mudando, quebrei o espelho. Mas eu vou me organizar assim que eu tiver condições, vou vir para consertar. Aí corre aqui, vai lá, vai em vidraçaria aqui, vidraçaria ali, ajeita. Olha só o que você está sendo observado. Você está sendo observado e talvez alguém está falando mal da nossa fé por conta das más condutas que a gente tem. Das pernadas, do querer se dar bem em cima das pessoas, do aproveitar a vulnerabilidade de alguém. Irmão, não há nada mais ridículo do que alguém estar passando uma necessidade e a gente aproveitar aquela vulnerabilidade da pessoa para poder arrancar. E eu fui
fui embora, né? E passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, não tinha conseguido espelho, apareci lá. 1 semana depois, bati na porta, o Senhor abriu, estalei o vidro no lugar e pronto. Aí quando eu fui lá avisar com o homem que eu tinha consertado, ele falou assim, eu não esperava nada diferente de você. Eu sabia que você era cristão, um português, era também da fé e era de uma igreja portuguesa. Eu não esperava nada, porque eu conheço a sua vida, eu vejo você com a sua Bíblia, eu vejo você com seus filhos, vejo como você se comporta na escada, vejo como é a sua casa, não tem bagunça. Eu não esperava nada. Ei, irmãos, tem alguém olhando para você, esperando com que essa Bíblia que você carrega debaixo do braço fale mais do que como se ela fosse um ato religioso. Ele quer ver a Bíblia em você. É isso aqui que glorifica o nome do Senhor. Um bom testemunho. Manter-se firme. Então, troca aí essa cinza por ornamento hoje. Troca essa tristeza por gozo. Troca esse espírito angustiado por louvor. Espírito angustiado, irmãos, eu posso passar por um momento no Getsêmani, mas é só um momento. Eu posso passar por uns momentos de angústia ao ponto de suar gotas de sangue, mas eu não vou ficar nesse lugar. Jesus também passou. E para encerrar, Isaías faz menção, no capítulo 51, 12, fala, torna a dar-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Eu preciso de alegria. Nesta manhã o Senhor está te chamando para você desenvolver a sua alegria. E a sua alegria tá, mas pastor, o mundo vai de mal a pior. E não duvide, vai piorar. Mas só que você, enquanto o mundo piora, você melhora, você é transformado, você é experimentado no Senhor, a sua fé aumenta. Então o mundo declina, mas os filhos de Deus ascendem. O mundo descende, vai cada vez para o abismo, nós ascendemos cada vez mais para o céu, para o pensamento do alto. Isaías 12:3 fala, e vós, com alegria, tirarei água das fontes da salvação. Irmãos, nós vamos beber das fontes da salvação. E nesse caso, é uma menção clara do próprio Cristo. Você vai beber de Jesus. E Jesus vai te dar alegria. E a sua vida nunca mais será a mesma. Foi isso que ele propôs para aquela mulher no poço. Você vai beber e a água que eu te der se fará em você uma fonte. Olha só, você vai beber, não só vai matar a sua sede, como essa água em você vai se tornar uma fonte para os outros. Eu quero declarar nessa manhã que o Senhor vai sustentar você, Ele vai te levantar e a sua alegria será uma obra tão maravilhosa que outras pessoas vão beber daquilo que você está dando e fornecendo e vão ser transformados. Eu ministro sobre sua vida, eu declaro isso sobre o seu casamento, eu declaro isso sobre a sua família, eu ministro isso sobre o seu ambiente de trabalho, em todo lugar, na sua vizinhança. Jesus resplandece a sua luz aos nossos irmãos, até aqueles que estão em trevas, aqueles que estão em extrema ignorância. Nós oramos, Pai, para que o Senhor, assim como um dia trocou as nossas vestes de cinza por ornamento, o Senhor nos deu uma vestes que nos ornou, Pai, essas vestes da salvação que provocou em nós, Pai, um chamado a ser árvore de justiça e plantação do nosso Deus. Troca a tristeza por gozo nessa manhã, Jesus. Coloca a alegria, um gozo, Pai, uma explosão de alegria. Pai, faça com que seus filhos saiam saltando, gritando como louco, Pai, regozijantes da sua bondade. Troca, Senhor, esse espírito angustiado, Pai. Pai, essa angústia que não passa. Senhor, tudo bem, tem momentos que a gente está gerando, e quando a gente está gerando, Pai, dói, mas logo vem o nascimento, e aí a alegria, Senhor, de ter colocado um propósito no mundo. Assim como a mulher nas dores de parto. Nós oramos, Pai, para que esse espírito angustiado possa gerar louvor ao Teu nome.
Assim como Cristo, Pai, manteve o seu lugar, foi crucificado, Senhor, foi escarnecido, abandonado pelos seus discípulos, mas ressuscitou no terceiro dia, e Deus lhe deu um nome sobre todo nome, e ele recebeu um nome, Senhor, sobre poderes no céu, na terra e debaixo da terra. Todos os poderes têm que se sujeitar ao nome de Jesus. Nos dê também esse lugar, Pai. Nós oramos nessa manhã e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.